Bom, e a partir dessa terça-feira você vai ver aqui no ABTV uma série de 4 reportagens especiais que tem como tema central a importância da religiosidade. Anderson Mello e Edivaldo Coelho ouviram depoimentos emocionantes de pessoas que passaram por experiências muito delicadas e que buscaram na fé o apoio e a resposta para superar esses obstáculos. Enfrentar um câncer é um desafio pesado. Agora, imagine 3. Primeira vez eu não tinha nenhum conhecimento ou entendimento sobre isso, então foi quando eu senti muitas dores no ombro e fui para um médico e ele fez o exame, então ele detectou um câncer no osso omoplata, né? Então eu fui para um hospital em Paulista, me submeti a uma cirurgia muito delicada. Ele pensou que eu não teria mais movimento do braço, porque segundo ele mesmo, ele tirou quase todo o omoplata. A gente chega a dizer que eu não tenho nem omoplata, você coloca a mão a uma baixa. A grande questão depois de passado alguns anos, então eu já estava com 26, 27 anos, começou como se fosse uma coceirinha, umas pequenas feridas, e elas foram aumentando. Então quando eu fui para o médico, então já tinha algumas que traziam bastante desconforto, sangrava. Então foi diagnosticado então aí um câncer de pele. Mais uma vez, fui submetida então a microcirurgias. Passou os anos, então que eu posso dizer, foi há 16 anos atrás, entre 2000. Aí foi o momento mais difícil. Eu senti muitas dores, tosse, né, no lado direito do pulmão. Quando eu cheguei ali no primeiro dia, né, para fazer outra série de exames, cheguei com minha família e cheguei no entendimento que iria entrar e ia sair. Quando o médico me recebeu, fez alguns exames, tirou algumas radiografias, aí já disse à minha família: vocês voltam para casa e ele já fica internado. Eu fiquei internado no setor de pneumologia, então o nódulo já tinha crescido muito grande, segundo ele, de 3 centímetros, rapidamente passou a 10 centímetros e, segundo ele, a medicina não podia fazer nada. O que ajudou o Luciano a enfrentar a doença foi a fé. E eu creio que eu obtive essa vitória através da fé, daquilo que eu acreditava que a palavra dizia, como se Jesus, ele curou no passado, ele cura no presente, ele cura todo aquele que crê, né, e deposita sua fé nele. Eu creio nisso. Seu Reginaldo, o senhor acha que é importante ter fé? Com certeza. É essencial na vida da gente, né? Com certeza. A gente tem que ter fé só em um, é em Deus. Não importa a religião, não importa a crença, o importante é acreditar em algo. Seja um santo, uma divindade, seja o que for. Algo que nos fortaleça. De modo geral, é preciso ter fé. Há quase 3 meses, a nossa equipe de produção procurou por histórias que pudessem inspirar os telespectadores a seguir com suas batalhas pessoais, em busca de imagens que traduzissem o sentimento de cada um dos entrevistados. O resultado são histórias de pais que perderam os filhos para uma doença. Ela estava com 22 anos. Jovem? Jovem. Estava ainda na faculdade, ela cursava o 4º ano de medicina. E logo pela manhã que ela levantou, ela sentiu uma tontura. Quando foi feita a tomografia, foi constatada a hemorragia na parte de trás do cérebro. Ou por tragédias familiares. O meu filho tinha 7 anos quando se foi de mim. E faz 22 anos que eu sei meu filho. No momento que houve a grande tragédia da minha vida, a perca do meu filho, que foi morto, é difícil, estrupado e asfixiado por um irmão. Seu irmão de sangue. É. Ou ainda que lutam pela vida deles. Ele começou com a coordenação motora comprometida, a visão dele ficou bem diferente, imparcial a situação e ficou totalmente descompensado. Foi na hora que foi acionado um neurologista. Na sequência veio um exame de tomografia que foi diagnosticado um tumor no centro do cérebro dele. Ou que mostram a força de uma amizade. Ela teve um AVC hemorrágico, teve que fazer uma cirurgia para drenar esse sangue. Eu e minha irmã ficamos na capelinha do regional diante do Santíssimo Sacramento e, por coincidência, estava tendo as 1000 horas de adoração na comunidade. Aí toda a comunidade se levantou em oração por Cida. Aí eu fiz: Cida, por que é que você está chorando?
E ela não conseguia falar. Eu falei, tu tá pensando que tu não vai falar mais, né, Cida? Mas você vai falar sim. Como eu creio que Deus está presente na Eucaristia, eu creio, Cida, que você vai falar. Todos superaram esses desafios e você vai conhecer cada um a partir de amanhã, aqui no ABTV. E a gente conversa um pouco mais sobre essa super série de reportagens com o nosso amigo e colega Anderson Melo. Anderson, seja bem-vindo ao seu lugar de origem aqui no estúdio da TV Asa Branca. Anderson, preparem os lenços, né? Porque muita emoção vai vir por aí. Agora são histórias sofridas, mas ao mesmo tempo muito bonitas de superação, né, Anderson? Pois é, Renata. Boa tarde para você, para o Almir. Boa tarde. Todo mundo que está acompanhando o ABTV primeira edição. Realmente, Renata, revendo agora as imagens, ainda bate, sabe, aquele peso no coração, mas ao mesmo tempo eu já sei o fim, não o fim, mas a continuação de cada história que a gente contou. Então, mas ainda assim, quando eu revejo, eu ainda lembro, por exemplo, nos olhos de Mãe Cris, que a gente está vendo as imagens agora, toda a dor que ela sentia ao contar para mim a história de quando ela perdeu o filho. Também na casa desse casal super simpático, a história quando eles perderam a filha, eles são espíritas, e o momento em que eles tiveram um reencontro espiritual, por meio da crença de cada um. E é importante frisar, Almir, Renata, você que está acompanhando o ABTV agora, não é uma série de reportagens sobre religião. A gente quer falar sobre fé, sobre força de vontade, sobre garra, sobre de que forma cada pessoa pode ir além, acreditando, seja em Deus, Jeová, independente da denominação, mas acreditando numa força, a gente segue em frente. Justamente por isso que partiu do princípio de que era necessário ouvir várias correntes religiosas, né, Anderson? Então são 4 correntes. Conta pra gente quais são. Você já citou aí, né? Evangélicos, católicos. Espiritismo e os candomblecistas. Por quê? A gente se baseou nos dados do IBGE, o censo de 2010, que mostrou quais eram as crenças com maior número de seguidores aqui no Brasil. Então a gente fez esse levantamento, a nossa produtora Jezebel Santos fez esse levantamento entre agosto e setembro agora de 2016 e fomos atrás dessas histórias. Então a gente queria a representatividade dessas religiões e o candomblé é a nossa base, a nossa cultura, a cultura negra que está aqui, ó. Africana. Pois é, a matriz africana está no nosso sangue, então ela tinha que estar entre as 4 principais. E quando a gente reuniu e a Jezebel conseguiu reunir todas essas histórias, cada dia que era uma gravação era um impacto para a gente, porque eram histórias verdadeiras, mas cada uma mostrando que tinha uma luz lá na frente, bastava acreditar. Tá certo, Anderson. A gente agradece muito a sua participação, produção da Jezebel Santos, imagens do Edivaldo Coelho, Isso. Reportagem do Anderson Melo, então a partir de amanhã aqui no ABTV. Isso mesmo, então a gente reforça, né? É a partir de amanhã que a gente vai ver, inclusive, o valor de uma amizade. Na primeira reportagem, às vezes é esse sentimento de irmandade que pode ajudar e muito a mudar a vida de alguém. Nessa terça-feira a gente vai conhecer a história de uma mulher que teve um grave problema de saúde, mas ao lado da amiga e com muita fé, viu reacender aí a luz da esperança e da recuperação. Então não perca. Isso mesmo. Então, a seguir,